exposição no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, nós vamos, irmãos, nos deter especificamente nos versos 27, 28 e 29, mas especificamente os dois últimos. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler, nós já expomos o 27, mas nós vamos ler do 27 até o verso 30. Obviamente é uma sessão mais completa, mas o verso 30 eu vou tratá-lo em outro momento. Mas nós vamos ler do verso 27 até o 30, diz assim a Escritura: Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos, mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, pela grande bênção de podermos abrir a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz no Teu santo dia. Senhor, nos abençoe, derramando a Tua graça sobre nós, desvendando os nossos olhos, formando Cristo em nós, cumprindo o propósito e o poder da Tua palavra, a salvação e a edificação da Tua igreja. Tu és poderoso, Senhor, a Tua palavra é poderosa. Cumpre o propósito da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. É interessante nós notarmos como que as pessoas lidam, de modo geral, com as circunstâncias da vida, não é? Com os acontecimentos, com as ocorrências da caminhada. E sempre você encontra pessoas até mesmo que não temem a Deus ou que não servem a Deus segundo as Escrituras Sagradas, e elas têm uma visão bem positiva da vida, às vezes até. E até elas pensam coisas da seguinte forma, né? Elas olham para as circunstâncias e elas dizem, né, isso vai dar tudo certo, né, o final disso vai ser o bem, né, isso está acontecendo para o meu bem, coisas desse tipo. E as pessoas elas têm uma visão positiva até da vida. Não é difícil, não é estranho você até encontrar pessoas assim, né? E é interessante que você encontra pessoas que têm uma religião contrária ao Evangelho de Cristo, por exemplo, como o próprio Espiritismo, que interpreta tudo segundo um karma ou coisas dessa natureza, e eles explicam todos os acontecimentos, e aquilo traz um pouco de conforto para as pessoas. E acontecimentos, né, em que o destino, né, isso tem um plano ou coisas dessa natureza. Você vai assistir, por exemplo, seriados como Vikings, né, que é carnificina pura, né? E você vai encontrar aqueles homens que odeiam morrer de outra maneira a não ser na guerra, porque quem morre na guerra vai entrar no paraíso. E então eles dizem, nós cremos no destino, eles dizem. O destino nos guia, isso aconteceu por causa do destino. E você olha para toda a história e as pessoas que ao longo da vida
elas vão vendo que algumas coisas que deram errado ali, de repente produzir algum fruto bom lá na frente, elas aprendem com a sabedoria dizendo, poxa, aquilo foi ruim, mas redundou em alguma coisa boa para mim agora. Eles passam então até a consolar outras pessoas. Tem até um uso comum disso no dia a dia, que as pessoas dizem, nada acontece sem um propósito. O problema de tudo isso que eu estou falando e tudo isso que eu estou descrevendo até aqui é que a ênfase está nas coisas que acontecem, não naquele que conduz todas as coisas. Isto é, a ênfase está nos fatos, nas ações, nas realizações, nos eventos, nas circunstâncias da vida, e não naquele que conduz as circunstâncias da vida. Nós estamos falando aqui de algo distinto, não é? Algo bem distinto. Nós estamos falando de Deus que conduz a história para um determinado fim. E ele tem um propósito em todos os seus atos. Que tem um fim último nos seus atos. Em todas as suas ações, ele faz aquilo com um propósito bem determinado. O que nós estamos lendo aqui em Romanos, no capítulo 8, especialmente o verso 28 aqui, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam. E é importante nós definirmos isso, porque ele diz, para o bem daqueles que amam a Deus. É interessante porque aqui, ele não diz todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque há um propósito nisso. E veja, não é simplesmente fazer o melhor para você, não é fazer você um pouco melhor aqui, um pouco melhor acolá, não é você entender uma circunstância ou outra da vida. Ele está forjando algo em você. E lembre-se disso, irmãos. Nós acabamos de sair de uma sala, de um corredor, de hospital público, de dores, de gemidos. O mundo geme, a nossa alma geme, o Espírito geme dentro de nós. E tudo isso com uma dor do parto, que vai produzir algo em nós. Nós vamos ser parecidos com Cristo. Vamos ser formados à imagem de Cristo. Isso às vezes dói, isso às vezes causa dor na gente. O ponto aqui é que a perspectiva que Paulo nos traz é que Deus tem um propósito, segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Vamos aqui então tentar qualificar essas coisas. O que são todas as coisas? É importante nós fazermos aqui uma distinção e, ao mesmo tempo, uma qualificação interessante, que eu entendo interessante. Primeiro, quando Paulo fala todas as coisas, eu penso que ele está se referindo a todas as coisas. Mas entenda que pecado é diferente de sofrimento. Pecado não tem por natureza fazer de você parecido com Cristo. Pelo contrário, o pecado tem por natureza o objetivo de destronar Cristo do seu coração. Já disse certa vez, repito, nunca você vai dizer, depois de cair em um grave pecado, dizendo, foi bom eu passar por esse pecado. Mas você vai poder dizer, como salmista, foi-me bom passar pela aflição, porque aprendi a amar os teus decretos. Mas entenda, eu estou falando da natureza dos atos. É possível o sofrimento, é da natureza do sofrimento me fazer parecido com Cristo, mas não é da natureza do pecado me fazer parecido com Cristo. Porque Cristo sofreu, mas nunca pecou.
E a linguagem paulina, se Paulo é o autor da carta aos Hebreus, provavelmente, não vou entrar no mérito aqui, provavelmente ele é o autor da carta aos Hebreus. Imagina o apóstolo Paulo então escrevendo a carta dizendo assim: ele foi aperfeiçoado no sofrimento. Veja, a linguagem de um apóstolo, que Cristo foi aperfeiçoado no sofrimento. Você não está imaginando aqui que Cristo era imperfeito, não. Ele se tornou preparado para ser o meu Salvador. Ele se tornou pronto para ser meu Salvador por meio do sofrimento. Se o sofrimento forjou isso nele, imagina nós que somos filhos de Deus nele. Então, todas as coisas cooperam para o bem. E nós somos transformados à imagem dele. Se você voltar para o texto comigo no verso 28, ele vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E no verso 29, então, ele vai dizer qual é exatamente esse propósito, qual é exatamente o fim desse caminho. Então ele diz assim no texto, no 29, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito, veja, o propósito não é: o Senhor está fazendo isso comigo para que eu possa ganhar mais dinheiro, para que eu possa ser mais inteligente, para que... Veja, isso tem muitos efeitos, mas o ponto central aqui, ele vai fazer você parecido com Cristo. Esse é o foco. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Ele vai lapidar a nossa vida de tal maneira que nós vamos parecer mais com Cristo. Eu fico pensando nesse texto, irmãos, tentando encontrar uma maneira bíblica do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que nos ajude a entender melhor. E a palavra bom aqui, ou para o bem aqui, ela nos remete literalmente à história de José no Antigo Testamento. Eu penso que no Antigo Testamento nenhuma história ela tem esse caráter melhor descrito do que a história de José. Você vai lembrar muito bem que no capítulo 50 do livro de Gênesis, no verso 20, depois dos irmãos terem subido do sepultamento do pai, juntamente com José, e eles chegam ali, de volta ao Egito, então eles dizem para José: o nosso pai disse para você nos perdoar. Eles temiam que José fizesse alguma coisa contra eles. José disse: o mal que intentaste a mim, Deus intentou o bem. Nossa tradução causa uma má impressão, como se Deus dissesse assim: o mal que intentaste, Deus transformou em bem. Não é que Deus transformou o mal em bem, não. Mal é mal. A intenção dele no mal dos irmãos não era a mesma intenção dos irmãos, era o bem. E veja como o caráter de Cristo está sendo forjado aqui. José é um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo. Ele foi vendido pelos seus irmãos quando o propósito era matá-lo. Ele foi para a casa de Potifar, foi fiel a Potifar e a Deus, não caindo na sedução da esposa de Potifar. Ela mentiu, ele foi condenado por uma mentira. Ele foi para a prisão, não tendo feito nada que o levasse à prisão.
coração pode se encher de injustiça. Lá na prisão ele disse para aquele que o liderava, disse a ele: o que fazes aqui? Ele respondeu: eu fui roubado da casa dos meus pais e nada fiz para estar aqui. É a visão que nós temos da vida, das circunstâncias. Eu fui roubado. Eu nada fiz para estar preso aqui. Há um mal intencional nas ações dos homens. E Deus estava forjando em José o tipo de Cristo. Lá na frente, ele foi libertado porque interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. E como ele interpretou, aconteceu. Foi trazido à presença de Faraó. Faraó olha para ele e diz, depois de ter os seus sonhos que aterrorizavam sua alma, das espigas e das vacas, ele manda chamar José. José então chega diante dele e ele ouve de Faraó as seguintes palavras: eu soube que você tem poder para interpretar sonhos. José então disse a ele: não, eu não tenho poder, esse poder não está em mim, isso vem de Deus, é Deus que tem esse poder, não sou eu. E o sonho que ele interpreta acontece como ele interpreta, e ele então é levado para se tornar o primeiro-ministro do Egito. Um caminho de dor até o primeiro-ministro do Egito. Chega lá, a fome se instala no mundo vigente. Primeiro a fartura e ninguém se prepara. Todos gastam o que têm e eles fazem reserva na fartura. E quando chega a fome, que vai dizimar aquela região, até Canaã vai sofrer. Os irmãos de José sobem para o Egito. E José olha para os irmãos dele e os reconhece, eles não reconhecem José. José olha para eles, naquela circunstância, ele tenta se dar a conhecer, mas ele mantém um padrão, uma firmeza nos seus atos, até que ele cria uma situação em que os irmãos são tidos como quem são espiões, estão ali para falar ou para conhecer a terra, para invadir. José põe um copo, esse copo é pego, é trazido de volta, e ali eles são colocados diante do rei, diante de José, e Judá diz assim a ele: eu não tenho do que me justificar. Não temos, somos culpados. Tem misericórdia de nós, José. O texto diz que na sequência, no capítulo 45, José com seus irmãos se dá a conhecer e diz o seguinte a eles: não se entristeçam, não foram vocês que me venderam para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vós para a salvação de muitos. No propósito de Deus, da revelação do Evangelho de Cristo na Antiga Aliança, não era um tipo que estava sendo formado, mas até mesmo antes da ressurreição. Esse tipo é aquele que prefigura Cristo, mas mais do que isso, é aquele que revela as ações de Cristo nas suas próprias ações. E ele tinha a chance de
destruir os inimigos e ele vai salvá-los. E os seus irmãos vão ser alimentados por ele. Ele deveria matá-los. E ele os perdoa. O mal que fizeram a ele não o transformou num revoltado que queria a condenação de todos, mas o fez com que ele amasse e visse: Deus estava forjando em mim. E ele chega a dizer aos seus irmãos: não foram vocês que me venderam. Deus me enviou para cá para salvar a própria vida de vocês. E aí Jesus Cristo estava sendo morto na cruz e olha para os que o matavam e diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. Muitos dos que mataram Cristo foram salvos posteriormente. O propósito de formar Cristo em nós. Quando Cristo estava morrendo, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Estevão estava sendo apedrejado por aqueles que ele amava, e ele pregava o evangelho. E ele diz: Pai, não coloca na conta deles esse pecado. Perdoa-os. O que é isso, irmãos? O sofrimento está forjando Cristo em nós. Nós não vamos responder, nós não vamos tratar como somos tratados, nós não vamos nos vingar quando fizerem o mal, nós não vamos agir como o mundo. Cristo está sendo forjado em nós. E as palavras não são meras repetições das palavras de Cristo. Elas são as palavras de Cristo, faladas dentro do nosso coração. Todas as coisas cooperam para o bem. José disse: o mal que intentaste a mim, Deus intentou o bem. E ele continua: como vocês veem hoje, muitos estão vivos por isso. Essa obra, irmãos, veja, as circunstâncias, elas não têm poder por si só, senão aquele que governa as circunstâncias. E veja, aqueles que amam a Deus, é importante isso. Não são todos que vão ser forjados assim, os que amam a Deus. E o que são os que amam a Deus? É importante porque a palavra, o verbo amar, no Antigo e Novo Testamento, ele está intimamente ligado à obediência. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Amarás o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus significa desejar a sua vontade revelada, desejar a sua vontade, não a nossa, mas a dele. Os que amam a Deus, os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, os que foram justificados, diz a Escritura, os que foram regenerados, os que foram santificados, esses são aqueles que amam a Deus. João vai dizer na primeira carta dele: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós somos chamados segundo o seu propósito. Esse propósito, irmãos, ele
ele não é um plano B. Ele é um propósito eterno. Se você der sequência comigo em Romanos, no capítulo 9, por favor, lá no capítulo 9, venha comigo, por favor. Quando, a partir do verso 6 em diante, ele diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Veja, esse propósito, entende? Não são as circunstâncias, não são as minhas ações, não são as minhas obras que vão me fazer eleito, não são as minhas obras que vão me fazer parecido com Cristo, são as obras de Deus em mim. Segundo o seu propósito. E aí é interessante que Paulo usa essa expressão que é a mesma lá, ele diz: o propósito de Deus quanto à eleição. Ele não tinha nem feito bem e mal ainda, Deus já tinha um propósito para ele. É o que está posto lá em Efésios capítulo 1, quando Paulo diz: ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. É um propósito que antecede a nossa própria existência. Esse não é um propósito que Deus designou num dado momento pós-queda, se revelou pós-queda, mas é um propósito eterno. E Ele cumprirá esse propósito em nós. Se você for comigo para a carta de Paulo aos Efésios, por favor. Efésios capítulo 1, nós lemos o verso 4. Mas veja na sequência, por favor. O verso 4 que diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade e para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Veja, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, isto é, segundo a vontade da sua vontade, segundo o propósito da sua própria vontade. Propósito que ele determinou antes dos tempos. E a execução disso é por meio de Cristo, no tempo e no espaço. Aquele a que ele amou antes da fundação do mundo, ele vai fazer desse parecido com ele. E quem vai fazer isso? O seu Filho unigênito, o Deus que se fez homem e morreu por aqueles que o Pai amou antes da fundação do mundo. O Espírito que vem e opera em nós a obra da graça nos conduzirá dessa forma. Formando em nós Cristo. Formando em nós Cristo. Da maneira como ele descreve no texto. Voltando para o nosso texto de Romanos, por favor. O apóstolo Paulo diz assim, no texto que nós estamos lendo. Romanos 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os que foram chamados segundo o seu propósito, final do verso 28, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Essa expressão usada aqui no texto por conheceu de antemão, né, ou algumas Bíblias traduzem presciência, como está lá na primeira carta de Pedro, ele soube antes, né? Então, muitas vezes as pessoas elas entendem esse texto que é conhecer de antemão, como se esse conhecimento aqui fosse assim, Deus sabia quem ia crer, Deus sabia quem ia fazer o que ele mandou, Deus sabia, então ele predestinou porque ele soube antes. E é interessante que a palavra conhecimento, né, ela, na Bíblia, ela é sinônimo de eleição. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, se você abrir a Bíblia comigo, por favor, no livro de Amós, profeta Amós, abra sua Bíblia comigo, por favor. Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. O profeta Amós diz assim, Amós 3, verso 2, diz assim o texto sagrado. Amós 3, verso 2, diz assim o texto. O verso 1 diz, ouvi a palavra que o Senhor falou contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. É interessante que a palavra hebraica aqui, o verbo escolher, é o verbo conhecer. Literalmente, o verbo aqui, dentre todas as famílias, somente a vós outros vos conheci. Entende? Esse conhecimento aqui, ele não é simplesmente o saber. Não é? Ele não é o saber. Vou dar um outro exemplo prático para você no Novo Testamento. Quando Jesus fala lá em Mateus 7, no Sermão do Monte, acerca das pessoas que virão a ele no último dia dizendo, Senhor, Senhor, no teu nome nós fizemos milagres, nós expulsamos demônios. Jesus então dirá, verso 21 em diante, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Ora, entende que esse conhecimento aqui não é o saber, tanto é que ele os rejeita, ele sabia quem eles eram. Mas eu não conheci vocês, isto é, vocês não são meus. Vocês não são meus eleitos. Vocês não foram escolhidos antes da fundação do mundo. Eu não sei quem são vocês. Porque os que eu conheci não vivem na prática da iniquidade. Vós os que praticais a iniquidade. O próprio texto da chamada de Jeremias, no capítulo 1, o profeta ouve do Senhor dizendo, no ventre materno eu te escolhi, está lá. Mas a palavra hebraica é, eu te conheci. Literalmente. O termo aqui, Paulo aos Romanos, ele não está usando um termo novo, é um termo do Antigo Testamento. Esse conhecimento antecipado aqui, que não é saber antes, mas é o conhecimento que elege, que se relaciona, que redime. Dentre todas as famílias da terra, somente a vós outros vos conheci. Somente vocês eu conheci. Somente eu escolhi. E por isso vocês vão ser disciplinados, ele está dizendo. Lá em Amós 3. Aquele que nos conheceu de antemão, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Você imagina, irmãos, resumindo aqui um pouco uma história contada por
Sinclair Ferguson, ele diz assim, conta a história de um determinado grande escultor, pintor. Então ele diz que ele olhava para uma pedra e via a forma dela. E ele ia esculpindo até que a forma surgisse. O que Paulo está dizendo aqui é: o Espírito de Deus habita em nós. Ele está formando aqui dentro de nós Jesus Cristo. E Ele vai quebrar tudo o que não parece com Ele. Ele vai quebrar tudo, pedra por pedra, até o que sobrar é a imagem de Cristo. O que vai surgir é a imagem de Cristo. O nosso irmão mais velho. O Espírito fará isso em nós. É outra maneira de ver a vida. Os meus sofrimentos, as minhas lutas. Eu vou dizer: o Senhor está quebrando. O Senhor está extraindo a imagem de Cristo. Ele vai fazer até o último dia. Ele vai fazer. E nós vamos parecer com Ele. E só vai acontecer isso, irmãos, porque o propósito é eterno. E porque o Deus triunfo opera essa obra. E porque Ele governa as circunstâncias da vida. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Quando tudo terminar, nós vamos dar graças a Deus. Porque Ele vai fazer da gente muito mais do que fez com José. Mas nós vamos falar como José. Nós vamos falar como Estevão. Nós vamos falar como Pedro. Importa obedecer a Deus do que a homens. As palavras dos salmos, que são as palavras de Cristo, serão faladas pelo Espírito em nós. E aí nós aprenderemos. Porque se nós vamos parecer com Cristo, nós vamos parecer com Ele na morte e na ressurreição. Na morte, porque nós somos chamados para essa grande vocação. Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Morra a cada dia para si mesmo. E aí a imagem da glória, a expectativa. E nós seremos feitos à sua imagem. A glória do Evangelho de Cristo. Se nós somos conformados com Ele na morte, nós seremos na ressurreição. Parecer com Cristo é morrer com Cristo e viver com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora
meu viver é fazer a vontade dele. Essa é a doutrina da providência na sua mais gloriosa faceta. Porque nós não fomos deixados ao caos ou ao acaso. O que vai acontecer comigo? Nós podemos dizer, nós vamos parecer com Cristo. É certo isso, irmãos. Tenha esperança nisso, irmãos. O Senhor vai nos fazer parecido com Cristo. Esse é o conforto na nossa luta. Esse é o conforto no nosso sofrimento. Você não pode ter dúvida disso. Não há outra maneira de pensar. Lloyd Jones diz assim, palavras de Lloyd Jones quando fala acerca do amor, ele diz: eu creio que Paulo tinha uma razão especial para usar o termo amor, ao invés do termo crer. Isto é, ele poderia dizer, para aqueles que creem em Deus, mas ele diz, aqueles que amam ao Senhor. Por que ele usa amor, não crer, ele diz? Porque uma das melhores maneiras é que nós podemos decidir se amamos a Deus ou não, é a nossa reação diante das nossas dores. Veja, muita semente caiu quando veio o sofrimento. Morreu. A melhor maneira de dizer que nós amamos a Deus é como um filho que, quando está sendo disciplinado pelo pai, mesmo não gostando, diz, ele é meu pai, ele sabe o que é melhor para mim. Não há melhor maneira de demonstrar amor. Não há melhor maneira de demonstrar amor. Por isso ele escolheu, segundo Lloyd Jones, a palavra amor e não crer e não fé. Essa maneira de você demonstrar que ama ao Senhor. Agora veja, você que está sem Cristo essa noite, e que não tem propósito, e que acha que as coisas vão ficar bem, porque as coisas vão ficar bem por elas mesmas. Você crê em destino, coisa parecida? Tudo pode ficar bem para você, mas não há nada melhor, nada que se compare a isso, do que ser feito à imagem de Cristo. Se tudo der certo para você, pode ser o teu fim. Paulo disse na primeira carta aos Romanos, no capítulo 1 da carta aos Romanos, Deus entregou aos homens suas paixões, isto é, façam o que vocês querem, vivam segundo os seus desejos. E eles se entregaram a todo tipo de iniquidade. Não é assim que Deus vai fazer conosco. Ele não vai nos entregar as nossas paixões. Ele vai matá-la em nós. Nós vamos mortificá-las. Se tudo der certo para você, talvez até você procure o evangelho dizendo, eu vim à igreja porque tudo deu errado para mim. Posso começar a dizer a você que se você chegou à igreja pensando que deu tudo errado para você, já começou a dar alguma coisa certa. Você chegou à igreja e você foi confrontado com o evangelho. E você não está mais em busca e não deve estar em busca simplesmente de que as coisas deem certo.
mas que você seja forjado à imagem de Cristo. Senão vamos parecer como o mundo, irmãos. Vamos parecer com o mundo. Você que está sem Cristo, a alegria momentânea que você tem nessa vida não se compara com o sofrimento que você terá na eternidade. Você que está em Cristo, o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de se revelar em nós. Não se compara. Venha a Cristo Jesus hoje. Arrependa-se dos seus pecados. E rogue a Deus, não simplesmente que as coisas deem certo para você, mas que Ele conduza todas as coisas para fazer de você um homem parecido com Cristo a cada dia. Alegre o teu coração, irmão, na tua dor. Você que está em Cristo, alegre o teu coração no Senhor. Porque Deus em Cristo, pelo Espírito, está fazendo você mais parecido com Ele. No meio da sua dor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso, não haveria esperança para nós se não fosse a Tua misericórdia e a Tua bondade, Senhor. Não haveria, Senhor Deus, como nós governarmos as ações e os acontecimentos do mundo. Nós, Senhor, esperamos no Senhor, que governa e dirige todas as coisas para o bem daqueles que amam ao Senhor. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo e o Teu propósito é nos fazer cada dia mais parecidos com Cristo. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Que o Senhor fará isso conosco. E em todo o tempo, ensina-nos a nos alegrar na Tua presença e confiar plenamente em Ti em todo o tempo. E que Cristo, as palavras de Cristo, que a vida de Cristo seja vista em nós, pelo Espírito que em nós habita. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.